A Casa da Memória, ela tem um perfil histórico, já é caracterizado dessa forma. E por quê? Porque ela retrata um pouco sobre a história não só do nosso município, né, de São Mateus do Sul, mas também da região. A história de São Mateus do Sul sendo contada por meio do nosso mini documentário. O funcionamento da Casa Memória Padre Bauer é das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, e também nos sábados até o meio-dia. Venha conhecer um pouco mais da história da Casa Memória Padre Bauer por meio do nosso mini documentário. Eu acho que é difícil falar sobre um objeto, mas em sua opinião, né, professora, qual que seria o objeto que mais chama a atenção, vamos dizer assim, de quem está visitando a Casa Memória, dos pesquisadores, das pessoas que frequentam a Casa Memória? No meu caso, muito difícil, né, professor Felipe? Eu gosto de muita coisa, muitos objetos. A gente tem um carinho, né, por essas peças, porque elas retratam de alguma forma a história das pessoas que viveram aqui, passaram, trabalharam. Mas nós temos assim objetos que se destacam, vamos dizer assim, que não é minha opinião pessoal no sentido de gostar mais ou menos, sim, mas que se destacam, né, pelo próprio tempo, pela antiguidade, pelo material, que é o malhador, né, por ele ser um objeto original, por ele representar tanto do trabalho do passado e do presente, porque talvez poucos barbacoás existem ainda funcionando em São Mateus do Sul, mas o trabalho com a erva mate, com certeza, ele é bem atual, né? Ele é presente e é futuro. Sim. Nós temos um mobiliário, que é um jogo de quarto, que foi feito por um marceneiro polonês, pertenceu a uma família de poloneses e foi doado para a Casa da Memória. Nós temos um vestido de noiva de uma senhora que doou aqui para a Casa da Memória, que é da década de 50. Então é um vestido que chama bastante atenção. Um relógio antigo que pertenceu ao antigo Clube Record. Então os retratos, né, que ficavam na sala de moradores antigos, retratos de família, o próprio timão, né, do vapor peri, seriam, assim, vários, né, mas esses seriam alguns objetos, como eu falei para você, que se destacam, que mais chama atenção, que chama a atenção das pessoas. Qual que seria a relação, né, professora, dos povos originários com a história de São Mateus do Sul e o que a Casa da Memória dispõe, né, e como que ela retrata isso no seu interior? Então, como nós não temos um material escrito especificamente sobre a área de São Mateus do Sul, esses objetos que nos contam essa história, né? Então, nós temos, por exemplo, essa ligação com a erva mate. Nós temos estudos que dizem que o uso da erva mate é atribuído aos guaranis. Então, como este povo tem uma passagem por aqui, nós não podemos dizer exatamente quanto tempo, exatamente em qual lugar, mas sabemos que eles estiveram aqui, passaram por aqui. Temos sítios arqueológicos que mostram isso também, além do nosso acervo. Os materiais existentes. Os materiais. Então, esse uso da erva mate, né, como bebida, como chá, como alimento, tem essa ligação com esses povos daqui, os povos originários. Bom, São Mateus do Sul, né, nós sabemos que tem uma ligação com a erva mate muito forte, né, professora Hilda? Em relação a objetos, especificamente, nós temos um malhador original, né? Nós temos o pilão, nós temos os facões de madeira, nós temos as malas de couro, também chamadas de bruacas, e temos também daí a parte documental, né? Então nós temos registros de barbacoás, notas fiscais, títulos de produtores de erva mate, e fotografias, né? Algumas fotografias que remetem então a antigos produtores de erva mate, barbacoás,
o próprio sistema de como era produzido a erva mate para consumo na nossa região, né? Erva mate e navegação a vapor também no Rio Iguaçu e seus afluentes. E sobre a sala destinada aos vapores, nós temos uma sala aqui na Casa Memória destinada para os vapores, né? Quais são os elementos que nós podemos destacar na sala dos vapores e que a senhora poderia comentar para nós um pouco? Então, só lembrando um pouquinho que a erva mate, ela já era transportada pelo rio antes da navegação a vapor, né? Então, o estágio da navegação a vapor, a chegada da navegação a vapor, ela só impulsionou ainda mais esse transporte não somente da erva mate, né, mas de outros produtos como a própria madeira, o próprio carregamento de sal que vinha aqui para a nossa região, né, por conta das fazendas que existiam aqui na época. Então, no início, a erva mate já era transportada por canoas, por balsas, pelos rios. E, claro, o desenvolvimento transformou-se muito mais com a chegada da navegação a vapor. Então, na Casa da Memória, especificamente, nós temos um timão que pertenceu ao vapor Peri, nós temos um comunicador, nós temos uma lanterna e nós temos um turco. Que legal. Esses seriam os objetos que pertenciam aos vapores, né? No caso do timão, nós temos certeza que é do vapor Peri. Então, esses são os objetos originais. Além disso, nós temos um acervo de fotografias sobre a navegação, próprios da Casa da Memória. Certo. E temos também um acervo de cópias que foram cedidas de fotografias do acervo particular do seu Nelson Chaves. Então, nesta sala que é dedicada à navegação a vapor, esses são os elementos principais. E é nesta sala que normalmente nós contamos um pouco da história dessa navegação, falamos sobre ela. Ela envolve outros municípios também, não somente São Mateus do Sul, mas São Mateus do Sul tem um destaque porque tornou-se sede dos navegadores a partir de 1918, e também o transporte de erva mate, o trabalho com erva mate, porque a chegada da navegação a vapor é a partir de 1882. Então, anteriormente isso, a erva existia o trabalho com a erva mate também era transportada e também pelos rios. Mas ela vai dar um forte impulso, principalmente no que diz respeito a escoar a produção que acontecia aqui na região de São Mateus do Sul, né, e nos municípios vizinhos, por conta da capacidade do transporte. Muito bem. Então, claro que os primeiros vapores eles tinham uma capacidade menor, mas com o tempo eles foram se modificando, foram se adaptando. Então, para escoar não somente a erva mate, mas principalmente ela, o próprio ciclo da madeira também. Ótimo. E para também trazer produtos para essas regiões aqui que eram servidas pelo Rio Iguaçu e os seus afluentes. Então, há sim um desenvolvimento maior em vários aspectos da região, não somente do comércio, mas o comércio acaba trazendo tudo isso também. A proximidade com o rio, o trânsito econômico da erva mate, da madeira, como que se explica essa relação também? O Rio Iguaçu, ele possui no seu percurso portos naturais. Certo. Nós temos aqui em São Mateus do Sul, onde atualmente é a Praça do Iguaçu, era o antigo Porto Fluvial São Mateus. Essa é uma informação histórica. Ótimo. Acreditamos que grupos de tropeiros, enfim, viajantes, utilizavam-se desse antigo porto para chegar mais ao interior da região. E então, como esse antigo porto ele já levava o nome de Porto São Mateus, e
o desenvolvimento da própria cidade surge em torno do antigo porto e futuramente a cidade, tem toda uma ligação com a história do antigo porto fluvial mesmo. A cidade, ela surge a partir deste porto. E nós temos uma sala aqui na Casa Memória voltada para a imigração polonesa, né, professora? Veja que interessante, né? São Mateus do Sul, a capital polonesa do Paraná, né? E quais são os materiais que a Casa Memória dispõe nessa sala destinada à imigração polonesa, professora Hilda? Quando nós falamos de imigração, principalmente imigração europeia, nós não estamos falando somente de São Mateus do Sul, mas da região e numa determinada época. Então, a imigração, ela aconteceu no final do século XIX num número maior, né, vamos dizer assim. E em São Mateus especificamente, nós tivemos alguns grupos, por exemplo, de poloneses, algumas famílias de espanhóis, algumas famílias de ucranianos, mas o maior número mesmo que nós temos registro foi de imigrantes poloneses. Legal. Até porque um dos responsáveis pela colonização no Vale do Iguaçu foi o Sebastião Voss Saporsky. Então ele era polonês e ele participou trabalhando, né, claro, como organizador dessa imigração e aqui em São Mateus, então surgiram algumas colônias com maior número de imigrantes poloneses. Ótimo. Então a Casa da Memória, hoje ela tem mais de uma sala, né? Justamente por ter se tornado recentemente capital paranaense polonesa, devido principalmente a essas questões históricas, né? Número de imigrantes, tradições, cultura que permanece ainda no município. E aí nós temos uma sala então com algum mobiliário, com a parte de quadros religiosos, fotografias de famílias, tanto de imigrantes como descendentes de imigrantes, com objetos relacionados à agricultura, porque nós entendemos que as contribuições dos imigrantes poloneses está muito ligada à religiosidade, à educação e à agricultura no nosso município. Representar, né, através da organização, do mobiliário, dos retratos, é muito semelhante ao que acontece ainda hoje nas casas de descendentes de imigrantes poloneses, a tradição de colocarem os retratos das pessoas da família nas paredes, principalmente na sala, né, onde é um espaço social, um espaço de visitas. Então, para ter aquela referência de quem são as pessoas da família, de onde elas vieram e, claro, a importância da afetividade, né? A importância da família. Eles precisaram, então, se organizar, né? A sua vida, o seu trabalho, a sua moradia. Então, eles receberam alguns lotes, né? Algumas ferramentas, sementes, mas nós entendemos que não era uma coisa tão simples você preparar um campo de cultivo, por exemplo, porque uma grande parte desses imigrantes que chegaram aqui, eles vieram para trabalhar com a agricultura. Claro que tivemos imigrantes de várias profissões, intelectuais, mas uma grande parte veio com esse intuito de encontrar, né, então, um espaço para produzir, né, um espaço para agricultura, para a pecuária, a criação. Eles também acabaram trabalhando na abertura de estradas, né, e recebiam então o salário do governo. Só que neste momento, aquilo que eles encontraram que lhes dava um retorno financeiro foi o trabalho com a erva mate. Quais são os personagens, professora Hilda, em sua opinião aí,
que poderiam ser destacados, né, são destaque para essa história e foram grandes responsáveis pelo desenvolvimento de São Mateus do Sul. A senhora poderia citar algum desses personagens para nós? Voltando um pouquinho no século XVIII ali, nós temos um personagem histórico que tem registros que ele veio para essa região através do Rio Iguaçu, que é o Bruno da Costa Filgueiras. Então, ele desbravou as margens do rio Potinga. Então, seria um personagem histórico lá do século XVIII, né, que faz essas incursões, essas bandeiras. É uma época de bandeiras militares, bandeiras exploratórias da região, que vem pelo Rio Iguaçu. E, claro, elas acabam passando na nossa região também. Mais recentemente seria o Sebastião Vossa-Porsky, no sentido de responsável por organizar essa imigração no Vale do Iguaçu. O agrimensor Rodolfo Wolff também, que é um dos mais antigos no sentido de morador da região, vamos falar assim. Professora Hilda, sobre os aspectos religiosos então, né, da Casa da Memória, quais são os aspectos religiosos que podem ser destacados aí, que nós temos na casa? Então, no conjunto aí de objetos que fazem parte da história de São Mateus do Sul, claro, temos objetos religiosos. Até porque, né, professor Felipe, aqui foi casa paroquial, né? Sim. Então, foi um ambiente também religioso, né, dos padres. Passaram muitos padres aqui por essa casa paroquial, e nós temos alguns objetos que foram doados, não muitos, mas alguns. Nós temos algumas estolas, né, que pertenceram ao vestuário dos padres. Nós temos alguns cortadores de hóstia, porque as hóstias provavelmente elas eram feitas aqui na casa paroquial. Nós temos também algumas imagens, né, algumas esculturas religiosas. Nós também temos bastante quadros com imagens de santos. Nós temos uma imagem da padroeira da Polônia, né, Nossa Senhora de Częstochowa, que foram doados, né, por pessoas religiosas. Nós temos livros de orações em polonês e nós temos alguns quadros em tamanho bem grande, dois fundadores da congregação de São Vicente de Paulo, que é Santa Luzia de Marilac e São Vicente de Paulo, que pertenciam à primeira igreja que nós tivemos em madeira, construída pelos imigrantes, aqui ao lado da Casa da Memória. Essa igreja não existe mais. Então, esses quadros, que hoje são quadros, na verdade, eles eram pinturas que foram feitas na parede da igreja. Nós temos o Cristo ressuscitado em tamanho maior, que ficava na parte central, e nós temos Santa Luzia de Marilac e São Vicente de Paulo, que foram os fundadores desta congregação. E depois que a igreja foi desmanchada, então foi feito um quadro dessas partes, dessa pintura que foi feita nas paredes. Então eles são em tamanho bem grande, né? São originais da igreja. E a parte de livros, seria alguns livros então religiosos em polonês. Que patrimônio belíssimo, né, belíssimo, professor? Belíssimo. Patrimônio histórico e belíssimo que nós temos na Casa da Memória, voltado para a religiosidade, né? Com certeza. Há uma farmácia antiga, né, professora Hilda? É um fato bem importante e muito curioso, né? A farmácia antiga de São Mateus do Sul. Quais são os materiais, quais são os objetos, né, professora? O que a senhora pode contar um pouco para nós sobre essa farmácia antiga que está aí, que tem uma sala destinada para ela aqui na nossa Casa da Memória? Então, a sala da farmácia, como carinhosamente nós chamamos aqui na Casa da Memória, onde tem um mobiliário e alguns objetos que pertenceram à antiga farmácia Oswaldo Cruz, né, do seu Francisco Ramalho.
Na verdade, eram 2 irmãos Ramalho, né, que começaram com esse trabalho ligado à saúde, né? Então, nós sabemos que no início da formação da cidade de São Mateus do Sul, não havia, assim, muitos médicos, e o farmacêutico, ele acabava atuando, então, também como um profissional que dava um diagnóstico, que ouvia os problemas das pessoas, as doenças, enfim, e na época a farmácia, então, ela manipulava o medicamento, né? Então, o farmacêutico, ele tinha esse conhecimento, essa habilidade para realmente fazer o medicamento, né? Então, é uma fase mais antiga das farmácias. Até a década de 80, aproximadamente, nós tivemos 3 farmácias mais antigas. Certo. E essa que hoje está na Casa da Memória, o mobiliário dela foi doado para se tornar acervo do nosso museu. Então, ela tem alguns balcões ali, onde tem uma parte que se constitui dos objetos, dos vidros de remédio ou de essências, com os quais o farmacêutico preparava esses medicamentos. E tem uma parte onde já mostra, então, as embalagens dos remédios de uma forma mais moderna, que os remédios já vinham prontos. Então, esse espaço ali, ele é bem atrativo, os nossos visitantes gostam muito, também porque tem uma fotografia antiga que mostra os irmãos Ramalho ali, como era na época que a farmácia funcionava. Isso. Muito bem, professora. Bom, nós tínhamos aqui em São Mateus do Sul o jornal Aconteceu, né, professora Hilda? O jornal Aconteceu já faz algum tempo que ele encerrou suas atividades. E o jornal Aconteceu acabou fazendo a doação de todo o seu acervo, né, das edições do seu jornal foram doados para a Casa da Memória. O que a senhora pode contar um pouco sobre esse acervo que está aí também guardado na Casa da Memória, né, do jornal Aconteceu? Foi bem significativo, acho que para toda a comunidade são-mateuense. São os últimos remanescentes, podemos dizer, de jornais impressos. No caso do jornal Aconteceu, é um jornal da nossa cidade, né, de São Mateus do Sul, onde ele retrata, né, várias reportagens, episódios, matérias jornalísticas falando sobre São Mateus do Sul. Então, nós entendemos como uma fonte muito significativa, muito importante, até para futuras pesquisas, né, sobre o município. Esta doação, ela foi feita, então, através do dono do jornal, Adriano Pajeski, que entrou em contato conosco e nos procurou se poderíamos estar, então, recebendo esses jornais, essas edições. Elas não estão na íntegra, né? Não tem toda a numeração do jornal, mas é uma quantidade bem significativa. E nós, aqui na Casa da Memória, nós já tínhamos alguns exemplares, algumas edições, não somente do jornal Aconteceu, mas de outros jornais que já existiram aqui na cidade de São Mateus, como a Gazeta Informativa, o Jornal Atual, e isso está aberto também à pesquisa, à população. Legal, professora. A Casa da Memória também tem um público-alvo a qual ela recebe, né? Sim. Qual seria esse público-alvo? Como que funcionam essas visitações também na Casa da Memória, professora? Então, já vamos falar um pouquinho sobre esse público-alvo, mas aproveitando aqui que você mencionou vários tipos de visitantes, né? Então, a Casa da Memória, ela recebe também principalmente turistas, né? Então, nós temos também esse vínculo com o turismo no município, recebemos visitantes de vários lugares, não só de outros municípios, mas estados, até de outros países, certo, que vêm visitar aqui o nosso espaço. A comunidade em geral, ela é frequente na Casa da Memória Padre Bauer. Então, todos os dias nós recebemos visitantes.
Isso é comum, é o nosso cotidiano aqui, mas claro, nós temos um público-alvo. A casa, ela mantém atividades de caráter educativo, dentro de uma integração museu, escola, comunidade, com uma política de cultura pedagógica voltada ao interesse do visitante escolar como público-alvo. Então, nós sempre pensamos nos nossos alunos, nos nossos alunos que fazem parte da rede de educação do município. Principalmente para preparar, então, juntamente com a exposição ou com alguma ação educativa, estar relacionando com a história do município ou com algum tema que possa agregar conhecimentos aos alunos. Então, nós nos utilizamos dessas exposições temporárias justamente para chamar, né, mais esse público aí para frequentar, vir visitar a casa e desenvolver ações aqui dentro também. Que bacana, né, professora? Desde pequenas as crianças podem estar se familiarizando com o espaço, né? Sim. Os estudantes aí, de modo geral, da rede municipal, estadual de educação, sim, né? Alunos tanto do estado quanto de escolas particulares também podem estar fazendo pesquisas, visitando o espaço, sim, conhecendo um pouco da história de São Mateus do Sul, né? Essa história nunca pode morrer, né? Ela tem que continuar, né? Então, isso é muito importante também. Nós temos alguns meios para que a pessoa entre em contato conosco para agendar uma pesquisa. Então, a pesquisa, ela acontece mediante agendamento, primeiramente. Então, nós temos um telefone fixo, nós temos um e-mail e, claro, temos também a Secretaria de Educação, temos a Secretaria de Cultura, que também podem estar direcionando esse pesquisador para chegar aqui até a Casa da Memória. E temos também um Instagram da Casa da Memória, onde há os nossos contatos, e a pessoa então, ela entra em contato conosco, ela marca uma data, nós marcamos uma data, ela vem até aqui, normalmente eu atendo a pesquisa pela própria formação minha, de história, com a história do município, pelo tempo que eu estou aqui, por conhecer um pouco mais da documentação que existe aqui. Muito bem, então nós contamos aí, né, nesse mini documentário um pouco, né, isso é apenas uma parte, né, do que é a Casa Memória, mas nós convidamos a todos, né, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelos canais, para quem está acompanhando, né, quem acompanhou esse vídeo, desse mini documentário, para que as pessoas estejam convidadas a vir prestigiar, né, os materiais existentes da Casa Memória, vir bater um papo com a professora Hilda, conversar um pouco, né, conhecer um pouco mais a Casa Memória. Dê o seu like para nós lá, né, participe sempre, né, ativamente das atividades que acontecem no nosso município, né, professora? Então fica o convite, né, para quem quiser aí conhecer um pouquinho mais da Casa Memória, que se sinta à vontade, né, professora? Sim, a Casa da Memória, então, ela está sempre de portas abertas. Quem faz o trabalho, né, principal, né, o objetivo principal nosso são os visitantes, né? A Casa da Memória, ela só existe por causa dos visitantes. Então é muito importante essas visitas, venham mesmo visitar este espaço, entrem em contato conosco, nos procurem nas redes sociais ou venham até aqui, né? Fica aí o nosso convite, o nosso carinho, para que todas as pessoas possam conhecer um pouquinho desse espaço que é maravilhoso. Muito bem, então nós temos aqui uma parte da história. Agora depende de cada um de vocês que está nos acompanhando a vir conhecer um pouquinho mais dessa história aqui da Casa Memória. Valeu, um abraço a todos.